E aqui olha para mim, é a educação militar, então se você olhar para mim, ele sinaliza, educação militar. Muito boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar vindo aqui falar sobre um tema tão importante para o Espiritismo, que é a reencarnação. Parece que é um pouco chover no molhado, né? Mas às vezes vale a pena a gente revisitar os nossos temas primordiais para a gente refletir sobre eles, né? Aproveitar o nosso momento para isso. Aqui, se o som quiser desligar ou diminuir, pode deixar, tá ótimo. Então... Posso colocar aqui só para gravar? Pois não, tá certo. Obrigada. Então, era noite e aquele personagem encapuçado se aproximava daquelas paragens. Cercado de assistentes, qualquer observador olhando ia falar: é alguém importante. Mas como estava encapuçado, já deduzia que era uma missão meio secreta. E ele foi, se chegou, e era um encontro meio sui generis, porque era a pessoa do dia encontrando a pessoa da noite, a pessoa dos adjetivos falando com a simplicidade, a grande autoridade falando com o pé descalço. Então era um encontro um pouco diferente. E nesse encontro, como não poderia deixar de ser, o príncipe, a pessoa da corte, a pessoa ligada aos hábitos mais finos, começa sempre a abordagem pelo elogio, né? Isso aí já é interessante a gente começar a pensar, porque a gente é muito preocupado com as críticas. Realmente a crítica é um momento chave para você analisar uma pessoa. Como uma pessoa recebe a crítica mostra o grau de maturidade que ela tem. Não tem dúvida. Se você tem sido muito reativo a cada vez que uma pessoa faz uma crítica a você, merece uma reflexão pessoal. Não é, ninguém tem propriedade para régua, ninguém é régua para medir os outros, mas você pode medir a si mesmo e falar: como eu tenho reagido às críticas. Mas pouca gente se preocupa com o elogio. E o elogio é realmente uma posição também muito chave na vida da gente. Não é à toa que é através do elogio que um homem se aproxima de uma mulher. E ele faz aquele elogio que ele imagina que toda mulher quer receber. Nossa, você é isso, você é aquilo. É também através do elogio que o candidato se aproxima do eleitor. Eu sempre te admirei, sempre achei que você é isso, você é aquilo. E com esses elogios ele vai tecendo a sua teia para conseguir os seus objetivos. Também o elogio é uma tática fundamental da propaganda. A propaganda não faz nenhuma crítica, ela tenta elogiar, ela tenta fomentar o que as pessoas já pensam. Por exemplo, todo mundo quer beleza, todo mundo quer encontro com gente bonita, todo mundo quer prosperidade. Muitas religiões, inclusive, com essa famosa teologia da prosperidade, também adotam a mesma estratégia. Ao invés de questionar o hábito das pessoas, eu me aproprio do hábito das pessoas para trabalhar em cima disso e agradar. Como as pessoas adoram agradar hoje em dia. Pais que querem agradar seus filhos, que só querem agradar seus filhos, conseguem por acaso ser pais, bons pais? Eu quero ser amiguinho, eu quero apoiar os meus filhos. Os condutores espirituais que só querem reforçar o que as pessoas já sentem, vão honrar o seu papel de educadores espirituais? Claro que não. Mas no momento que eu estabeleço uma hierarquia
e que eu recebo o salário da parte de vocês, mesmo que eu faça alguma crítica, eu preciso moderar essa crítica, porque afinal de contas o cliente tem sempre razão, não é verdade? Esse é um lema do comércio. Se o cliente tem sempre razão, eu não posso criar filhos, educar espiritualmente, eu não posso contribuir para nenhum processo educacional querendo só agradar. O que, sem dúvida, questiona a posição das escolas particulares. Mas aí é um outro campo que a gente pode depois conversar, né? Como é que eu posso também educar uma criança com o princípio de que o cliente tem sempre razão? Mas é uma outra discussão que merece também uma bela reflexão. Mas então, esse príncipe, que era nada mais do que Nicodemos, um membro do Sinédrio, que era o órgão máximo do judaísmo, se acerca de Jesus falando, já tratando como Rabi, que é a posição de mestre perante Israel. Rabi são os mestres de Israel. Rabone é o mestre dos mestres. É equiparado na máfia o capo e o capone, o capo de tutel capi, né? Que se fala na máfia. Não quis fazer nenhuma ligação, mas na final das contas não é tão diferente assim. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus ouviu o elogio, ouviu o rapapé, mais do que ninguém perspicaz para entender a alma humana e os estratagemas de aproximação e de sedução que as pessoas têm, especialmente na corte, e nem atenção deu para o rapapé. Já começou de cara. Em resposta, ele disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. A resposta dele para os rapapés já foi essa: quem não nascer de novo não tem lugar no reino dos céus. E Nicodemos se espantou muito. Como assim nascer de novo? Como pode um homem já sendo velho voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? Como é que isso pode acontecer, mestre? E aí quem não gostou foi Jesus. Como então? Você é um mestre de Israel, você é um príncipe de Israel e não sabe dessas coisas? Não vos espanteis quando eu digo que é preciso uma pessoa nascer de novo para alcançar o reino dos céus. Porque realmente, quem não nascer de novo da água e do Espírito, não pode encontrar o reino dos céus. E o nascer de novo da água é claramente conhecido, claramente reconhecido como nascer de novo na carne e nascer de novo no Espírito. Logo que as pessoas entram no Espiritismo e aprendem sobre reencarnação, já começa a se criar alguns mitos. Porque nós não nascemos espírita nessa vida, a maioria de nós aqui não nascemos espírita nessa vida, e se for colocar as várias vidas, então, nós temos um padrão religioso. E a gente traz esse padrão para dentro do Espiritismo. Tanto é que algumas pessoas falam dos espiritólicos, que são os meio católicos, meio espíritas, que vêm para cá e misturam os princípios das duas coisas. O que não é nenhuma caça às bruxas, esse tal de purismo doutrinário. Eu acho que é uma coisa que às vezes cai em excessos, e eu acho que isso é um pouco perigoso. Aliás, todo tipo de purismo, desde o puro dos puros, que era Adolf Hitler, a gente tem que se preocupar muito com esse tal de purismo, né? Mas, na verdade, nós precisamos pensar que às vezes vem uma pessoa com a pegada de outras religiões, com a maneira de ver das outras religiões, identifica as vidas sucessivas e a reencarnação como uma forma de Deus punir os homens. Ah, tá vendo? Deus não mata, mas achata. O cara fez isso numa encarnação, na outra é punido, e pau, e beleza, bacana. Todo mundo manteve o mesmo esquema, ignorou totalmente o Deus de amor revelado por Jesus Cristo e transformou Deus, como ele já tinha sido transformado, aquele Deus da ira, que era preciso ser aplacado com as
as oferendas, os sacrifícios, né? Troca o pecado original pelo pecado originário da outra encarnação. Pois é. Então já se pensa no automatismo, e tem espírita que começa a ver as pessoas sofrendo, já faz prognóstico de por que foi. Ah, uma mulher é infértil hoje é porque ela abortou muito na outra encarnação. Ah, ele tem um problema no cerebral, é porque ele usou mal. Pode ser que tenha sido isso? Lógico, é possível. Mas esse automatismo, ele procede? Essa arrogância típica de doutor da lei, renascido no espiritismo, é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Então, é realmente todas as questões, especialmente aquelas que claramente não têm origem nessa vida, evidentemente têm origem em outra vida. Mas automatizar e determinar que quem está passando por isso é por causa daquilo, é de uma arrogância e de uma prepotência muito perigosa, que a gente precisa muito pensar a respeito disso. Mas quando a gente pensa então as vidas sucessivas, dá a impressão de que nascendo várias vezes o espírito já melhora, mais ou menos como no exército, onde a pessoa era promovida por merecimento ou por antiguidade. Então, se a gente tiver várias vidas, a gente já é promovido por antiguidade. Ah, eu já tenho tantas vidas, já fico melhor. Será que isso é verdade? Só nascendo e renascendo, a gente já melhora? Claro que não. Os espíritos falam de reencarnações repetitivas, de pessoas, individualidades que estão se matando, por exemplo, há mais de 20 vidas. Vem, tem uma frustração e se mata. Vem, tem uma frustração e se mata. Isso quer dizer, por si só, que só a reencarnação não melhora a vida de ninguém. Pode nascer e renascer, que não melhora nada. Por quê? Porque como Jesus respondeu, nós precisamos renascer na matéria, mas também renascer no espírito. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Porque a reencarnação não seria nem necessária se nós soubéssemos renascer em vida. Nós precisamos aprender a renascer em vida, para não precisar nem renascer materialmente mais. Como é que a gente renasce em vida? Eu costumo dizer assim, olha, eu tive, meu filho começava a vida escolar dele, e eu me lembro dele entrando na minha casa, depois do primeiro dia da educação infantil, falando: pai, olha o que eu aprendi hoje. O olho dele brilhava de felicidade. Era uma beleza ver aquela criança esfuziante, voltando da escola e contando para o pai o que ele aprendeu naquele dia. Passam-se 5 anos, esse mesmo garoto, numa mesa de almoço: e aí, Luiz, como é que foi a escola hoje? Igual. Normal. Todo dia você pergunta isso, mas é sempre a mesma coisa, pai, não precisa perguntar. O que aconteceu em 5 anos? Início de casamento, início de relação é uma entrevista mútua. Um pergunta para o outro tudo. A molecada hoje pergunta qual é a série de televisão que você gosta, cantores, que tipo de roupa, pergunta tudo. É uma entrevista quando o som do ambiente permite, porque em alguns lugares não dá nem para conversar. Mas quando é possível conversar, pergunta-se tudo. Porque há uma curiosidade. O que a filha do Paulo Freire, Madalena Freire, tem um livro que ela chama de A Paixão de Conhecer o Mundo. Essa paixão de conhecer o mundo é o principal material didático de alguém. A gente pensa que a melhor coisa que existe agora, você vê a propaganda numa escola, a melhor coisa que tem é uma tela digital. Se você tiver a tela digital, já garantia do processo educativo. Tiver computador, tiver isso, tiver aquilo, isso é a educação. Nem professor, nem aluno. O que mais é importante no processo educativo é a paixão de conhecer o mundo. Sem curiosidade, sem vontade, sem gana de aprender, você tem o quê? Não tem nada. As pessoas ficam impermeáveis quando elas não têm disposição de aprender.
O que Madalena Freire chama de paixão de conhecer o mundo, Jesus chama de renascer do Espírito, vontade do novo. As pessoas tiveram aquele primeiro momento de aproximação, de tinha uma curiosidade muito grande. Também, passados 5 anos de um casamento, numa crise conjugal, um já fala para o outro, não precisa nem falar, já sei o que você vai falar. Como é que você já pode saber o que eu vou falar? Não, porque eu te conheço, você pensa assim, assim, assado. Rapaz! Todos os sábios da antiguidade falaram para os seus discípulos, conhece-te a ti mesmo. Eu não conheço a mim mesmo e você já me conhece. Que beleza! O que aconteceu com esse casamento? O que aconteceu com essa escola? É a rotina, é o encarquilhamento. A gente vai se enrijecendo e se fechando para o aprendizado. Acho um outro símbolo bíblico fantástico, é da esposa de Ló, que é advertido para ela assim, não olhe para trás, senão você vai virar uma estátua de sal. Isso é muito simbólico, gente. Nós vamos no decorrer da vida tendo a experiência com o nosso erro e com o erro do outro. Alguém aqui acha que alguém pode viver sem conviver com o erro? É possível? Não é possível, não existe essa possibilidade. E o erro tem essas duas formas, o erro que eu sofro e o erro que eu cometo. E essas duas experiências vão fazendo com que a gente junte lixo na nossa carroça. Porque nós somos carroceiros espirituais. Vocês gostam dessa posição, não? Carroceiro espiritual? Nós somos carroceiros espirituais. Então você está vivendo a tua vida com a tua carroça. Quando você comete um erro com alguém, você guarda o que na tua alma? Quando você errou com alguém? Culpa. Culpa é o quê? Lixo. Lixo espiritual. Você coloca lá na tua carroça. Você passa uma semana sem errar com alguém? Passa um dia sem errar com alguém? Passa uma semana sem que erre com você? No decorrer de um mês, quanto lixo espiritual tem na tua carroça? No decorrer de uma vida de 50 anos, quanto lixo espiritual tem na tua carroça? No decorrer de 200 vidas e reencarnações sucessivas, quanto lixo espiritual tem na tua carroça? Uma carroça só? Um caminhão de 20 toneladas? 5 caminhões de 20 toneladas e você tentando empurrar? É mais ou menos isso. A gente fica rígido, a gente fica fechado. É mais ou menos como se eu estivesse nessa sala e eu tivesse uma experiência ruim com o sexo oposto. E eu falo, e aí dessa experiência eu saí assim, mulher é tudo igual, só muda de endereço. Isso é o equivalente espiritual a eu pegar uma porta e colocar tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. Ok. Aí eu tenho uma experiência ruim com negro. E negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Aí eu pego aquela outra porta ali e cimento, tijolo, cimento, tijolo. Aí eu tenho uma experiência ruim com gay. Não, gay é tudo assim, assim, assado. Aí eu fecho aqui. Essa aqui também. Aí chega uma certa altura da minha vida que eu falo assim, puxa, mas eu estou numa prisão. Eu me encontro numa prisão espiritual. Ninguém me compreende, eu me sinto incompreendido em casa, eu me sinto incompreendido no trabalho, eu gostaria de ser mais valorizado. Quem não tem esse sentimento? Eu brinco que se alguma vez apertar a tua vida, você precisar te convidarem para trabalhar com horóscopo de jornal, você pode colocar tranquilamente. Você de vez em quando se sente compreendido, gostaria de ser mais valorizado pela sua família. Pode colocar que é tranquilo, é 100% de acerto. Tá? Então já é uma dica, se precisar, já pode tocar essa. Então, o fato é que a gente vai se fechando e você realmente vive numa cadeia. Mas quem foi que te prendeu nessa cadeia, meu Deus do céu? Como foi que você se enrijeceu? Como foi que você se colocou nessa cadeia? Por autodefesa. Porque é instintivo do animal, vocês sabem, nós viemos do animal. O Espiritismo falou que a gente não veio só do animal, a gente veio do mineral. Do átomo ao arcanjo. Já imaginou? É um desafio enorme você imaginar que você vem do átomo. Francisco de Assis foi o mais solidário.
que ele gostava dos animais, etc. Mas ele também chamava a lua e o sol de irmãos. Por quê? Porque é do átomo ao arcanjo. Essa é a nossa trajetória, né? Então, nós temos uma trajetória bonita de amplificação, mas essa trajetória, no ser humano, com o aporte do Espírito que a gente recebe, nós passamos a ter vontades e deliberações. E essas deliberações são montadas em cima de... O que faz uma pessoa decidir uma coisa ou outra? Livre-arbítrio. Mas tem um material que faz a gente usar ou não o livre-arbítrio, falar isso ou aquilo. Você tomar suas decisões, que você toma milhares por dia. São padrões, quando as decisões são automáticas. Você, para dirigir um carro, você não fica meditando. Eu vou engatar qual marcha? O que eu faço agora? São decisões automáticas. Você toma centenas de decisões em 500 metros. É só contar. Mas as decisões realmente mais importantes são baseadas em valores. A mente humana sem valores é parecida com um computador sem programa nenhum dentro. São paradigmas que são colocados na tua mente. É um paradigma, mas ele é um valor dentro, um valor de certo e errado. Esse paradigma é sim um modelo que você foi construindo ao longo da vida, é um olhar, uma maneira de ver o mundo, que é o tal do paradigma, mas imbuído nele estão valores. E na verdade a mudança da vida da gente, para você decidir melhor, você precisa pensar, quem sou eu? É claro que não é só uma questão de espelho, né? Topete, pintar o cabelo ou não pintar, coisa assim. Mas eu preciso pensar quem sou eu interiormente, quem sou eu que toma essas decisões e não aquelas, que valoriza isso e não aquilo, que podia estar bem em casa assistindo uma novela hoje, mas veio no centro pensar minhoca na cabeça. Por que isso, gente? É tão mais tranquilo, deixa essas bobagens, não é verdade? Para que ficar aqui pensando na vida? Porque a gente quer mudar e a gente quer se aperfeiçoar. Eu sei que nem sempre essa mudança é uma mudança que a gente toma de verdade, né? Porque se a gente quisesse mudar de verdade, a gente já tinha, digamos assim, 2000 anos, né? Porque olha só, segundo a Caminho da Luz, Emmanuel Chico, nunca ficou uma coletividade sem orientador espiritual. Nunca. Eu sei que isso acontece nas escolas da vida, né? Fica lá a molecada sem professor, sem ninguém para cuidar. Mas na escola de Deus, nunca ficou uma coletividade, uma tribo, uma coletividade sem um orientador espiritual. Mais ainda, nunca ficou um indivíduo sem orientador espiritual, que nós sabemos todos que desde o nascimento até a morte nós temos um orientador que nos acompanha, que também é chamado por anjo de guarda. Então, nós sempre tivemos esse orientador nas nossas vidas. Não foi por falta de orientação que a gente, digamos assim, se perdeu. Mas, depois de ter vindo todos os orientadores, bobagem nossa é achar que Buda é contra Maomé, que Buda e Maomé são contra Jesus, porque é tudo farinha do mesmo saco. É tudo enviado de Jesus Cristo, que é o governador espiritual da Terra. A bobagem da gente faz a gente ficar se pegando, mas na verdade é todo mundo do mesmo jeito. Só que quando a Terra já tinha passado pelo estágio de mundo primitivo, já tinha na sua transição recebido os exilados de capela, os visitantes, os emigrados de outros planetas, e fez essa migração na crise, na passagem da Terra de mundo de primitivo para mundo de expiação e provas. Isso, imagina-se, há 15 mil anos atrás. E agora, dos 15 mil anos de mundo de expiação e provas, ou 10 mil, que seja uma especulação, nos últimos 2000, o governador espiritual falou assim: agora eu vou lá para ensinar. Por que será que o próprio governador teve que vir aqui? Ele não podia ter mandado alguém? Ele podia ter falado: vai mais um lá, vai João Batista, vai Paulo de Tarso, vai o Buda, vai qualquer um. Ele tinha um monte de gente para mandar, vai o arcanjo Miguel, sei lá. Por que ele não mandou alguém? Vocês nunca pensaram isso? Oi? Estava na hora. Estava na hora, mas estava na hora de ensinar o quê? O amadurecimento. O amadurecimento.
Eu acho que sim. Eu acho que os mais velhos, nossa, sempre falaram que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? O que Jesus tinha que ensinar não era uma coisa de recado, não é uma coisa assim, diz para eles que é assim. Se eles viessem dar uma aula aqui, era fácil, qualquer um podia dar aula, mas ia exemplificar a lição. Porque experimento, qual foi a lição de Jesus? Numa palavra: Amor. amor. E amor é o tipo da coisa que eu não posso assim. Tudo bem, a gente manda recadinho, né, para as pessoas e fala eu te amo, né? Mas na verdade, amor ele precisa ser vivido, precisa ser demonstrado. Não adianta você falar que ama, né? Como os agressores domésticos batem nas suas mulheres e falam eu estou batendo por amor. Os pais batem nos filhos e falam que batem por amor. É uma coisa magnífica esse tipo de coisa, né? Mas é claro que Jesus, quando veio ensinar o amor, ele tinha que ensinar pelo exemplo, pela sua demonstração. O maior ensinamento de Jesus não foi sermão da montanha, não foi nada. O maior ensinamento de Jesus foi a presença dele, concretamente. Ele demonstrando o que ele estava falando. Porque não era um aprendizado teórico, era um aprendizado prático. E é por isso que ele não precisou escrever nada. Porque era a demonstração do amor que ele estava fazendo. Mas, esse amor, qualquer pessoa de mínima lucidez, de religião que a gente pudesse chamar de todas as religiões aqui, mas que fossem pessoas racionais, que não fizessem a defesa só institucional, porque tem isso, quando junta, já engata no padrão, no paradigma da competição, e no paradigma da competição ninguém se ouve mais e acabou. Se viessem pessoas, e é raríssimo encontrar, pessoas que colocassem a razão, a verdade, o certo acima das diferenças religiosas, eles iam falar, bom, para a gente alcançar Jesus numa vida só, é impossível. Eu vou dar uma definição matemática da nossa diferença para Jesus. Por quantas pessoas você reza? Oi? Ele reza por tudo. Por quantas pessoas você reza? Uma família inteira. Pela família inteira. Vamos lá que dê uma família grande, umas 30 pessoas. O melhor de nós rezando por 30. Por quantas Jesus reza? Humanidade. Quem pensar 7 bilhões pensou pouco. Porque os espíritos falam que estão afetos ao planeta Terra mais de 20 bilhões de espíritos. 7 bilhões encarnados e outros tantos lá na parte de cima. Quem pensou 27 bilhões pensou pouco. Porque Jesus não reza só pelas pessoas. Ele reza, trabalha, ensina, assiste, educa, cura 27 bilhões. Então a diferença entre nós e ele é de 30 para 27, no aspecto quantitativo. No aspecto qualitativo, aí a coisa fica longe. Como é que nós vamos alcançar esse homem, gente? Ele é o nosso modelo e guia. Os espíritos não falaram isso para Kardec? Jesus é o nosso modelo e guia. Como é que nós vamos alcançar o padrão de amor dele? Numa vida dá? Claro que não. Então, nós precisamos de várias vidas, mas várias vidas, como a gente falou antes, não são suficientes se você não aproveitar essas vidas, se você não tiver atitude de aprendizado. As pessoas perguntam também, por que eu esqueço as minhas vidas anteriores? É uma das perguntas mais comuns, ficar revoltado porque eu esqueço o que estava antes. Existem os motivos, as argumentações mais diversas que você pode fazer, mas eu gosto também da argumentação do cérebro eletrônico. Eu sou do tempo que computador também era chamado de cérebro eletrônico. E cérebro eletrônico é uma metáfora importante. Quando você tem muito programa, muito programa no seu computador, o que acontece com ele? Fica lento. Você dá um comando para ele, ele pensa. E ele pensa. A gente brinca que ele é portador do Lentium, né? Em vez do Pentium, ele é Lentium. Qualquer semelhança com o cérebro humano, já numa certa idade, não é mera coincidência. Nós também, depois de uma certa idade, dão um comando para a gente pensa, a gente fica devagar. Mas tem uma etapa da vida que a gente é rápido para pegar as coisas. Quando é?
Mais jovem. Especificamente no primeiro ano de vida já foi feita uma pesquisa que a gente aprende 80% das coisas que a gente tem que aprender, da quantidade de coisas que a gente tem que aprender numa vida, a gente aprende no primeiro ano de vida. É uma loucura. A quantidade de coisas e de procedimentos e de habilidades que você adquire nesse primeiro ano de vida. E por que é que a gente adquire? Se é o mesmo espírito, como é que a gente vai estar mais lento no final de uma encarnação e mais rápido no início da encarnação? Porque a reencarnação faz a formatação da Winchester. Esse é o termo antigo também que se usava para quando você zera o computador. Você formata o computador, você tira tudo que tem ali dentro, todos os arquivos, e ele fica rápido. Para alguém ficar disponível para o aprendizado, é absolutamente fundamental a reencarnação. E a reencarnação com o esquecimento. Porque o esquecimento torna a alma disponível. Isso é um milagre. É um milagre da reencarnação. Porque nós poderíamos fazer isso pelo amor. Nós poderíamos fazer isso de boa vontade. Como é que é fazer isso de boa vontade? Você pega tudo que a gente já falou aqui, desses aprendizados, dessas situações todas, e você fala assim, daquela carreta 20 toneladas cheia de lixo que eu falei, das mágoas, das culpas, dos preconceitos, tudo que você juntou, a gente precisa aprender a fazer o quê? Para renascer em vida. Reciclar lixo. Vocês sabem reciclar lixo? Espiritual? Nós precisamos aprender a reciclar lixo espiritual. Vocês já viram aquelas reportagens ou séries de TV sobre os acumuladores? Já viram? Responda a pergunta, por que uma pessoa acumula tanto lixo em casa? Difícil de responder essa, não é verdade? Tem carrinho do filho, livro, coisa do filho de quando era bebê. E às vezes sai na rua e pega as mesmas coisas e traz para casa e vai entulhando até o teto, daí vai para outro cômodo, daí vai para outro cômodo. Essa é uma metáfora maravilhosa para poder usar a pia. Eu vejo na televisão e nos Estados Unidos o que acontece isso, se eles não limparem lá, eles perdem a casa lá. Sim. Aí vem uma pessoa para tentar ajudar, né? Mas aqui também acontece isso. Você manda a Defesa Civil tirar 6 caminhões de lixo da casa de uma pessoa. Agora, andando na rua, você vai ter 2 pessoas que catam lixo. Um é o acumulador, que é portador de transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa cata aquilo, segundo algumas teorias, na ilusão de que estando entrincheirada atrás do lixo, ela vai estar mais defendida, vai estar mais protegida do mundo que é ameaçador. Essa é a ilusão que se forma na cabeça dela. Nessa reportagem que eu vi, ele falou, mas por que tu não joga isso fora? Teu filho tá grande. Porque eu posso usar, tudo pode usar, pode isso. Usar. Está se prevenindo de coisas que podem acontecer no futuro. Qualquer semelhança com avarento Mera coincidência. Não é mera coincidência. Qualquer semelhança com as pessoas que guardam muita roupa, um monte de coisa. Você já fez mudança na sua casa? Já mudou de casa alguma vez? Eu já. Quando você mudou de casa, você descobriu que você tinha guardado muito treco que não precisava? Jogou tudo fora. Duvido que você não tenha feito isso. Isso quer dizer que quem é acumulador aqui? Levanta a mão. Todo mundo. E aí nós precisamos perguntar para nós mesmos, por que eu junto tanto lixo? Porque as mágoas, as culpas e os preconceitos dão uma ilusão de defesa da alma. A gente acha que a vida é uma guerra. E eu, para enfrentar uma guerra, eu vou estabelecendo muros e trincheiras para poder me defender. Ora, diz que macaco velho não mete a mão em cumbuca, não é verdade? O cara que teve uma relação ruim com o sexo oposto, quando vier uma outra relação, ele vai ficar o quê? Com medo. Ele não vai meter a mão direto na cumbuca. Isso é o quê? Mecanismo de defesa.
Só que o problema é que, em primeiro lugar, a segunda pessoa não tem culpa nenhuma do que a primeira fez. Vamos concordar. Primeiro lugar. Segundo lugar, com o acúmulo dessas defesas, porque não é uma coisa só, não é só um aspecto da vida, são vários aspectos. Tem gente, de vez em quando você anda por aí e vê aqueles carros assim, não sei como é que é o termo técnico, que tem autoescola, que é para motoristas que já tiveram a qualificação, já tiveram habilitados. Reciclagem. Já habilitados. Por que precisa disso? Reciclagem. Porque a pessoa, por algum motivo, pelos mais variados motivos, o comportamento humano não dá para você fechar, é por isso ou por aquilo. Mas entre os motivos, você vai ter uma pessoa que teve ou não dirige há muito tempo, tem várias coisas, mas uma das coisas pode ter sido porque ele teve um acidente e ficou marcado, um trauma, ficou marcado. Não, peraí, isso aí não dá certo, e parou e não anda mais. Tudo isso é mecanismo de defesa, e a pessoa vai se entrincheirando contra negro, contra gay, contra mulher, contra isso, contra aquilo, nada presta, religião é isso, cientista é aquilo, filósofo é aquilo, e você vai se entrincheirando, você vai se fechando para a vida. Vai ficando sozinho. Vai ficando sozinho. Vai ficando sozinho e impermeável ao aprendizado. A vida passa por você e você, não, eu não quero. Vou morrer solteira, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer isso, não quero mais religião nenhuma, porque religião é tudo pilantra. Aí você vem com Nelson Rodrigues, que fala que toda generalização é burra. E é burra mesmo. Só que a generalização tenta nos defender. O mundo é todo ameaçador, não há ninguém para me proteger, e eu fico me protegendo com todos os mecanismos do mundo, e a pessoa se fecha, a pessoa fica impermeável, a pessoa fica rígida, amarrada no passado, feito a esposa de Ló, que vive amarrada no passado. Jesus usou uma outra imagem. Ninguém que pegue a charrua, a ferramenta para arar uma terra, pode andar com ela para frente olhando para trás. Nós não podemos viver, nós não vamos ter qualidade de vida se a gente tentar viver olhando para trás. Nós vamos tocar uns com os outros, nós vamos se machucar uns aos outros. Nós precisamos nos abrir para o aprendizado. Só que a gente consegue fazer isso fácil? Jesus deu algumas receitas de reciclagem de lixo. Todos nós já conhecemos, mas vamos lembrar aqui. Com aquele erro que você cometeu com os outros e que você guardou culpa, o que Jesus receita como reciclagem do lixo? Culpa. Auto-perdão. O auto-perdão. A palavra que é usada no Evangelho, logo no início da pregação de Jesus, eles resumem no Evangelho a pregação de Jesus a 8 palavras. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependimento é a primeira parte daquele que errou. Aquele que errou precisa pelo menos falar assim: errei. É mais ou menos como um AA. A AA tem 12 passos. O primeiro passo do AA é: eu tenho um problema. Porque quem não tem problema, não tem solução. Eu paro a hora que eu quiser. Não anda para lugar nenhum. Então, primeiro você precisa ter um problema. Consciência que eu tenho um problema, eu parto para o arrependimento. Então, arrependimento é a primeira máquina de reciclagem de lixo de Jesus. E o segundo é querer saber que está doente e querer se cuidar. Né? A segunda máquina que Jesus coloca, e é o único momento que Jesus toca pressa na gente, tem um momento só que Jesus taca pressa na gente. Ele fala assim: se alguma vez vocês estiverem indo para o centro espírita, não é centro espírita, ele fala para a religião, mas vamos pegar para o centro espírita, porque para nós serve assim. Se alguma vez vocês estiverem indo para o centro espírita e lembrar, no meio do caminho, que tem alguém com alguma coisa contra você, larga a cesta básica que você estava levando para o centro espírita, deixa em casa, vai lá se reconciliar com essa pessoa. Por quê? Porque quando a gente não se reconcilia logo, a expressão de Jesus é assim: reconcilia-te já, enquanto estás a caminho. Ele dá urgência para a gente, ele toca a gente, vai logo, para que não aconteça da pessoa te denunciar. A imagem que ele coloca é do sistema judiciário, né?
que ele te coloque pro meirinho, que o meirinho te mande pro advogado, que o advogado te mande pro juiz, que o juiz te mande pro carcereiro, e de lá você não vai sair até o último centil, até pagar a última coisinha. Realmente, se você percebe que alguém tem alguma coisa contra você, você precisa resolver logo, reconcilia-te já, porque passando o tempo, as coisas vão se fechando, vão se enrijecendo, aquela mágoa vai encruando. Vocês já ouviram esse termo encruar? Encruar eu acho um termo bonito, porque antigamente se falava isso, agora não se fala mais, mas é um termo que explica muito. Uma pessoa que ficou solteira a vida toda, ficou encruada. Um cara que quase foi jogador de futebol e que não deu certo, ele ficou encruado também. É aquele cara que cai a bola no quintal dele e fura, sabe aquela coisa? Ficou encruado, né? Então, nós temos essa possibilidade de, quando a gente erra, arrepender em primeiro lugar e reconciliar o quanto antes, reconciliar já, para não deixar a mágoa se enrijecer. Posso dar uma complicadinha? Lógico. A tua, Manda. No reconciliar-se que Jesus, como você diz, coloca aí uma pressa, vamos dizer assim, aí não subentende-se uma coisa recíproca, ou seja, você depende também da outra pessoa. Não. E de repente você está disponível para reconciliar-se, mas outra pessoa não quer de jeito nenhum. Não, eu acho que ela não está predisposta, né? Eu já tive muito preconceito, tive muito mais preconceito contra Divaldo Franco. Não gostava dele, porque eu olhava para ele e via um pastor evangélico, né? Aquele cabelo, né? Cheio de terno, etc. Depois aprendi a gostar, vi tudo dele no YouTube, acho muito legal. Um dos momentos mais legais de Divaldo Franco é quando ele fala assim: seja você aquele que perdoa. Se o outro aceita ou não aceita, o problema é dele. Se você pediu, se você não pede, o problema é seu. E aí ele matou a pau. Os antigos falavam assim: quando um não quer, dois não brigam. É isso. Você é responsável pelo teu, o outro é responsável pelo dele. Agora, você não vai se amarrar em tudo que todo mundo fizer de errado. Eu sou corrupto porque ele também é corrupto. Eu bato na minha esposa porque ele também bate na esposa dela. Meu amigo, você vai ser o pior dos piores da terra, porque você vai se nivelar com todo mundo se escorando atrás do erro dos outros. Não, seja você aquele que parte para a luz. O senhor já ouviu aquele ditado? A gente faz alguma coisa errada, vai pedir desculpa, a pessoa não fala, não sou Deus para perdoar. Já ouviu isso? Já. E eu acho que está certo. O perdão não é branco ou preto. O perdão não é assim, perdoei e está tudo bem. Tem um palestrista espírita que fala assim: perdoa, mas não esquece. Esquecer é Alzheimer. Não. O perdão, ele é em camadas. Você perdoa, às vezes é só da boca para fora. Às vezes é um pouco mais do que da boca para fora. Você perdoa da boca para fora, mas você está querendo esquecer de verdade. Mas você ainda não é capaz de esquecer. Porque está na tua cabeça o paradigma do julgamento. E esse paradigma do julgamento está muito fundo dentro da gente. Qual é o paradigma do julgamento? Eu pego os fatos da vida, investigo, acuso. Investigo é a polícia, acuso é o promotor, julgo é o juiz, puno é a penitenciária. Esse modelo tem melhorado as pessoas? Tem pacificado a nossa sociedade? Tem melhorado a nossa vida? É um modelo falido, mas não é um modelo do juiz e da polícia, isso é um modelo seu. Você olha os fatos da vida e você já vai julgando. O mandamento mais difícil de Moisés é não julgarás. Porque não mentir, todo mundo aqui mente, eu sei disso. Mas a gente consegue entender que a mentira é uma coisa ruim. Cobiçar a mulher do próximo, matar, tudo bem. Agora, não julgar. Quem consegue passar meio-dia sem julgar? Nesse momento, vocês estão ouvindo aqui, vocês estão julgando. Não estão julgando? O que eu estou falando, se presta ou se não presta? Kardec mandou que julgue. Eu não estou julgando. O Chico, um determinado período da vida dele, ele botava uma frase na televisão. E uma série que eu li foi assim: perdoa imediatamente toda ofensa recebida. O ofensor de hoje pode ser o seu salvador de amanhã. Perfeito, perfeito. E pode ser a tua mãe amanhã também. Porque a família
é a principal usina de reciclagem de lixo de Deus. Família. A família só é usina de reciclagem porque ela tem uma máquina dentro dela, que a gente já falou sobre ela, que é o esquecimento. Porque se não tivesse infância, esquecendo tudo que aconteceu antes, como é que eu ia poder fazer a reciclagem? Eu ia encontrar meu inimigo na figura da minha mãe, já ia quebrar o pau. Eu sei que já quebra-se o pau, eu sei que já tem rejeição de filho para mãe, de mãe para filho, mas o esquecimento acoplado ao instinto materno e o paterno também faz com que os inimigos de antes consigam, em grande parte, se reconciliar, não totalmente. Por quê? Porque o perdão ele é progressivo, o perdão nunca é branco e preto, você vai conquistando o perdão. Agora, para você sair do paradigma do julgamento, essa eu acho que é uma grande aquisição para a alma da gente, que a gente podia pensar a respeito disso. Se não é julgamento, como é que eu falei? Investigação, acusação, julgamento e punição. 4 fases que estão no nosso dia a dia e que nunca deu certo e a gente continua repetindo, porque não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer para substituir isso. Joana de Ângeles dá uma dica e eu proponho para vocês uma outra alternativa. Ela fala: saia da culpa e entre na responsabilidade. A culpa é uma coisa que te desmerece. Quando você fala assim, eu sou culpado, você está falando uma coisa orgulhosa? Você está falando bacana? Você fala isso feliz? Não. A culpa te desmerece, te amarra ao passado. Você fica feito cachorro na corda. Agora, a responsabilidade não. Quando você fala assim, eu sou responsável, é uma coisa positiva. É uma coisa que te projeta para frente, para reparação, para consertar o que você fez. Responsabilidade projeta para frente, a culpa te amarra para trás. Então, você pode mudar as 4 fases que a gente falou: investigação, acusação, julgamento e punição, para mudar para observação. A gente precisa observar a vida, analisar a vida, entender a compreensão e o aprendizado. Olha, um exemplo muito claro para mim. Minha vida profissional, assistente social, já lidei com pais que espancam os filhos. Um dos casos era fazer xixi na cama. Eu já falei para esse menino não fazer xixi na cama. Já falei uma vez, já falei 2 vezes, na terceira, pancada. E quanto mais pressão ele colocava na criança, mais a criança fazia xixi na cama. Quanto mais fazia xixi na cama, mais ele batia. Como ele não sabia fazer mais do que aquilo, ele passou a espancar. Essa é a nossa história, gente. Quando você não é capaz de compreender, no caso as fases, a emotividade da criança, você parte para a punição. Você transforma tudo entre eu contra você. Ele estava fazendo xixi para me afrontar. Eu sei que ele estava fazendo para me afrontar, porque eu mandei ele parar de fazer xixi e ele continuava fazendo xixi. Eu tenho que bater nele. Isso é falta de compreensão do universo humano. O que opõe, o que resgata, o que liberta a gente desse justiceiro que a gente é, distribuindo punições por aí, bala na agulha, condenando as pessoas, é mudar esse paradigma. A gente precisa observar sem o enquadre do certo e errado do julgamento, aprender com as pessoas. Porque o japonês tem coisa para aprender, para ensinar para o brasileiro? Lembra da Copa do Mundo, que eles vieram e trouxeram o saco de lixo? Trouxeram o saco de lixo, fizeram uma sujeira, colocaram tudo no saco de lixo e saíram com o saco de lixo andando na rua. E não encontravam lixeira, também tem isso, né? Mas foi um acontecimento. O japonês tem coisa para ensinar para o outro, o alemão tem coisa, e o brasileiro tem coisa para ensinar para o japonês também. Porque a terra que tem muito suicídio, muito mais suicídio do que aqui, muito mais suicídio adolescente, e no Brasil você nunca vai ver um caso de alguém que não passou de ano e que se matou. Você conhece algum? Nunca! Nunca vai ter. Nós temos muito para ensinar para... Mulher tem coisa para ensinar para homem? Homem tem coisa para ensinar para mulher? A gente pode fazer de todas as diferenças aprendizado.
Mas para isso nós precisamos tirar o olhar de julgamento e o olhar da competição. Quer ver o jogo de palavras que nós criamos? Não é só jogo de palavras. Os países têm diferenças econômicas, eles transformam em disputas comerciais. As classes sociais têm diferenças entre si e a gente transformou em luta de classes. Homem e mulher têm diferenças entre si, porque nós somos mesmo muito diferentes, e transformou em guerra dos sexos. Guerra, luta, disputas. Será que as diferenças precisam ser guerra? É uma pergunta. Tem uma frase que fala mais ou menos assim, né, que se você é diferente de mim, você não é meu inimigo, você me complementa. Sim. E eu gosto muito de Madre Teresa quando ela sai com essa. A questão da vida nunca foi entre você e o outro. Eu acho que ali ela dá uma... A questão da nossa vida nunca foi entre você e teu inimigo, você e a tua sogra, você e a Dilma, você e o Paulo Alexandre Barbosa. Nosso problema nunca foi entre você e teu vizinho e teu chefe de trabalho. A gente resume, a gente reduz a nossa vida a uma questão pessoal, como aquele pai está fazendo xixi na cama para me afrontar. No momento que ele fez isso, no momento que você está no trânsito e você acha que alguém te fechou para te sacanear, você está pronto para sair do teu carro com o que tiver na mão e só parar numa penitenciária. Está cheio de gente assim. Então mas ela completa a frase. A questão da vida nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. Mas o que é esse Deus? Deus é a figura, o barbudinho lá da Capela Sistina, que está com o dedinho assim para o homem pôr o dedinho lá? Será que é esse Deus? Claro que não. Deus é o bem, é o certo, é o justo. Quando Jesus, no momento que parou a humanidade, parou o céu e a terra para ouvir ele, quando ele falou o maior mandamento da terra, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele falou isso, repartiu a história. Ali foi um momento solene que os filósofos discutiam qual é o sentido da vida, para que serve, o que nós estamos fazendo aqui. Ali ele resolveu tudo para a gente. No momento que ele falou isso, ele deu uma luz para a gente que ela precisava ser aproveitada. Você organiza mal a tua vida e prepara mal a tua vida quando você fala: pelos meus filhos eu faço tudo. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui e nunca pensou: pelos meus filhos eu faço tudo? Você já pensou, não pensou? Eu também. Isso é uma grande bobagem. Uma tremenda bobagem. É uma grande violência, porque você está preparando a tua alma para cometer crimes quando teu filho cometer crime. Feito o avô da Isabela Nardoni, que sugere, a situação que a gente vê pela televisão sugere que o filho, depois de ter matado, sobrou aquele monte de sangue, chamou o pai: pai, vem aqui, me ajuda que deu bobagem. E aí o pai foi, ajudou a limpar o sangue, ajudou a forjar uma história para a polícia. Tudo isso por quê? Por quê? Por quê? Porque pelos meus filhos eu faço tudo. Será que a gente deve fazer tudo pelos nossos filhos? Isso é amor mesmo? Então o primeiro mandamento, ele falou que tinha um segundo parecido com o primeiro: amar uns aos outros. Amar o próximo como a ti mesmo é um segundo mandamento. Mas o primeiro mandamento é amar o que é certo, o que é bom e o que é justo. Se o meu filho, se a minha mãe, se o meu pai aparecer e falar com alguma coisa que seja errada, antes de amar o meu pai, meu filho, minha mãe, eu amo o que é certo. As pessoas se abismam quando Jesus está explicando a boa nova e vem alguém e fala para ele assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar com você. Ele fala: minha mãe? Meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? As pessoas ficam abismadas quando Jesus fala isso. Não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O primeiro compromisso nosso não é com o outro. A primeira guerra nossa não é contra o outro. O sentido da vida da gente não é um contra o outro. A relação é com Deus. Meu compromisso é com o bem, com o que é certo, com o que é luz.
Depois eu tenho o segundo mandamento mesmo. com o Deus que está em mim. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Perguntou Kardec. Kardec fez essa pergunta que também é dessas de separar. Por quê? Porque até aquela pergunta, o homem estava brigando porque as leis de Deus estão escritas no Alcorão para uns, as leis de Deus estão escritas na Bíblia para outros, na Torá para outros, na Cabala para outros, e por causa disso as pessoas se matam. E aí ele perguntou e os espíritos falaram para ele assim: as leis de Deus estão escritas na consciência. E nesse momento quebra todos os cercadinhos e os proprietários de consciência, que está assim, ó, um monte de gente querendo mandar na tua cabeça, para você falar assim: eu sou um ser autônomo, eu tenho Deus dentro de mim. E se eu conseguir ouvir, essa é uma tarefa difícil, mas se eu conseguir ouvir Deus, eu vou ter o caminho para a minha libertação. Eu acho que a gente precisa ouvir essas verdades antigas, self e ego, o nosso eu interior, o namastê dos indianos que fala: o Deus que mora em mim, cumprimenta, reconhece o Deus que mora em você. São verdades antigas que falam que por fora dessa casca de ego, de preconceitos que nós temos um eu fundamental, de luz, que sabe o que é certo, sabe o que é errado, que tem a diretriz, que sabe o que precisa ser feito para a nossa vida. Agora, ouvir isso. Diz o filósofo Milton Nascimento que o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Se a gente ler essa mensagem com profundidade, talvez a gente possa se aproximar um pouco da prática oriental, da meditação, que é aprender a silenciar um pouco a nossa alma para ouvir o que o anjo de guarda, as intuições, o que Deus está querendo falar com a gente. É claro que o Evangelho dentro do lar também ajuda, porque a gente acha que escolhe ao acaso, mas é Deus falando com a gente. É claro que todas as outras práticas de ouvir as intuições, no mínimo as intuições, porque algum de nós aqui deve ver alguma coisa, outros de nós aqui devem escutar alguma coisa, mas pelo menos a intuição todo mundo tem, mesmo que não saiba dar esse nome. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. Deus está falando com a gente, e o nosso problema de 2000 anos é o seguinte: nós teríamos olhos, mas não veríamos, teríamos ouvidos, mas não ouviríamos, exatamente porque a nossa casa mental está entulhada de mágoas, de culpas, de preconceitos, de lixo. Obrigado, gente. Valeu, Fábio.